Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. No decorrer da vida, é possível observar muitas pessoas desistindo. Pessoas desistem dos seus sonhos, pessoas desistem do seu casamento, pessoas desistem dos seus filhos, do seu trabalho, pessoas desistem da vida cristã, pessoas desistem de continuar aquilo que elas mesmas começaram. Pessoas desistem de executar o que elas dizem que tanto querem executar. E ao observar em volta e passar dias, semanas, meses e anos refletindo, eu sempre me perguntava quando chegaria o tempo e se esse tempo chegaria aonde eu estaria dizendo que desisto de algo que estava fazendo. E ao observar, eu tenho entendido que não vale a pena fazer o que eu tenho feito. Tenho observado que o pastor que prega mentiras, ele está melhor do que os pastores que pregam a verdade. Tenho observado que os pastores que usam da igreja para enganar pessoas, eles estão melhores do que os pastores que usam a igreja para divulgar Jesus Cristo. Tenho percebido que ser um pastor verdadeiro tem sido pior do que ser um pastor falso. Tenho percebido que até mesmo as pessoas não querem mais ouvir um pastor que pregue a Bíblia. As pessoas querem um pastor que pregue palavras, que levem elas a viverem bem nesta terra. Tenho percebido que os pastores que falam do céu como o nosso destino final, eles estão em muitos momentos ficando sozinhos, enquanto aquelas pessoas que pregam que você tem que viver aqui como se não houvesse amanhã, eles estão melhores do que esses pastores que pregam o céu. Tenho observado que ser verdadeiro é prejudicial e que as pessoas preferem o falso. Tenho observado que o amigo verdadeiro, ele é deixado sozinho e o amigo falso, ele sempre está cercado. Tenho observado que aqueles que enganam, eles estão vivendo melhor do que aqueles que são honestos. E após chegar a todas essas conclusões, eu tenho pensado que talvez eu esteja perdendo todo o meu tempo. E é preciso tomar uma decisão para que eu não fique sendo alguém que vive infeliz. É preciso olhar e ver o que está acontecendo. E observando tudo, é possível chegar a uma conclusão que é em vão que tenho tentado matar a minha carne, que é em vão que tenho buscado ser uma pessoa melhor, que é em vão tentar ajudar as pessoas com a verdade de Cristo. Tenho visto que tem sido em vão me consagrar e buscar ser melhor e lutar até mesmo contra as minhas vontades. Tenho visto tudo isso, tenho observado todas essas coisas e o meu coração anda triste. Estou sentindo até mesmo dores em meu corpo ao observar todas essas coisas. E a ideia principal é desistir. A ideia principal é abandonar tudo isso, porque quem abandonou está vivendo melhor. Quem deixou de ser pastor diz que está melhor do que quando era pastor. Essas palavras parecem absurdas. Você pode até estar pensando, meu Deus, o que aconteceu com o pastor Valdomiro, ele se desviou? Não é isso que está acontecendo. É porque nesse dia eu quero meditar com você na palavra de Deus que se encontra no Salmo 73. E eu vou fazer uma referência do versículo 21 e 22, quando o salmista Asaf ele vai dizer: assim o meu coração se azedou e eu sinto picadas nos meus rins. Assim eu me embruteci e eu nada sabia. Eu era como um animal irracional perante Deus. Esse texto mostra a vida de um homem que era um adorador, um homem que tinha a capacidade de entrar no templo e criar uma adoração que agradava a Deus. Porém, esse homem vai cometer um erro e ele escreve esse erro para nos ensinar, porque isso tem feito com que muitos irmãos desistam. Isso tem feito com que muitos pastores desistam. Isso tem feito com que a nossa vida cristã não tenha sido verdadeira. O texto diz que Asaf, ele vai observar ao seu redor, ele vai se comparar. E como o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6 e o verso 14, ele diz: não se prenda a um jugo desigual.
porque não existe comunhão entre as trevas e a luz, entre a verdade e a mentira, entre o certo e o errado, entre Deus e Satanás, entre o céu e o mundo. E Asaf, quando começou a observar, diz ele que ele ficou de sobremaneira perturbado, porque ele conseguia ver só aquilo que estava diante dos seus olhos. Pessoas mentindo e se dando bem, pessoas que vão à igreja e mentem, fofocam, invejam, compram, não pagam, desrespeitam, falam mal, e elas estão melhores do que aqueles que pregam, daqueles que vivem uma palavra. E Asaf começa a se entristecer. E Asaf vai dizer, olha, é à toa que eu estou me consagrando, é à toa que eu estou vindo à igreja, é à toa que eu estou sendo um canal de bênção para as pessoas, porque isso tudo é uma farsa. Quem vive no pecado vive melhor. Quem está tendo sua vida regalada por cerveja, por mundanismo, por inveja, contenda, eles estão melhores. Asaf vai tendo essa sensação, Asaf vai sendo incomodado com aquilo e ele diz que ele quase se perdeu. Ele vai dizer que por pouco seus pés não se desviaram. Mas Asaf toma uma decisão. No meio de tudo isso, no meio desse cenário de angústia, de tristeza, de decepção, ele toma uma decisão. E eu quero convidar você, que talvez hoje está achando que viver no mundo é melhor. Você que está aí vivendo no pecado e está dizendo, é melhor aqui, eu estou vivendo bem aqui. Diz o texto bíblico que Asaf decide ir até a presença de Deus, decide entrar no Santo dos Santos e decide olhar para Deus para ver qual é a diferença. E o texto revela que quando ele entrou na presença de Deus, o Senhor lhe mostrou qual é o fim. Não se iluda hoje, existe um fim. Todas as pessoas que se baseiam pelo momento, elas têm um triste fim. Mas todas as pessoas que se baseiam pelo fim, elas vivem aqui sabendo que o que elas estão fazendo garantirá que elas tenham o resultado esperado no fim. Asaf entra na presença de Deus e Deus mostra para Asaf qual é o fim do ímpio, qual é o fim daqueles que desistem, qual é o fim daqueles que brincam com o evangelho, qual é o fim daqueles que estão pregando mentira, qual é o fim do cristão que não ama a Deus, que não ama seu irmão, que não ama a obra, que não faz nada pelo reino. Qual é o fim? Asaf diz que ao ver aquilo, ele pede perdão e ele continua a sua carreira. Eu quero convidar você nesse dia a fazer uma reflexão sobre quais são os motivos que têm feito você pensar que o pecado é melhor. Não se iluda, meu irmão. Por mais que o mundo diga que aqui é o nosso fim, o fim não é aqui. Existe um céu e um inferno. E a decisão que você fizer hoje vai te conduzir para um fim. Por isso eu convido você a não desistir de ser fiel. Não desistir de caminhar com o Senhor. Não desistir de se consagrar. Não desistir de alegrar-se da presença de Deus. Não desista, por mais que o mundo todo te mostre razões para parar. Continue com os olhos na promessa, continue na presença de Deus e você será fortificado, porque você verá qual é o fim de todas as coisas. Jesus Cristo nos disse que aquele que for fiel até o fim, ele herdará a coroa da vida. Por isso, o diabo vai fazer de tudo para que eu e você se compare com o mundo usando métodos humanos. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho casa, se eu tenho influência, se eu tenho fama, se eu sou reconhecido, se eu sou aceito. Não se compare com ninguém. Seja fiel, faça o que você tem que fazer. Cumpra o seu ministério e quando chegar ao fim, você ouvirá as mais lindas palavras que um homem pode ouvir, que estão registradas na Bíblia Sagrada. Vinde, benditos de meu Pai, adentrai as moradas celestiais, porque aqui não há mais dor, aqui não há mais lágrimas, não há mais choro e não há mais pranto, mas há a presença de Deus e a alegria eterna será uma realidade. Que Deus te fortifique e que você nunca jamais pense em desistir. E se porventura vier esse pensamento, vá à presença de Deus e Ele te revelará o fim. E quando você olhar o fim, você se alegrará nesse momento. Viva pela promessa e não viva pela ocasião. Eu espero em Deus que você seja neste dia motivado a não parar e que você continue sendo fiel àquele que nasceu, viveu
morreu, ressuscitou, está vivo e breve vem nos buscar. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Esse é o meu desejo, no nome de Jesus. Amém.